Esse é o exercício 1.4 da prova de elementos de álgebra e vai tratar de extensão de corpos, né? Qual das alternativas abaixo descreve corretamente a extensão Q raiz cúbica de 2? E aí eu usei a lógica de construção de bases, né? Como construir uma base para uma extensão de corpo, tá? Foi assim que eu tratei aí o exercício. Então aqui eu tenho o corpo Q raiz cúbica de 2 e queria saber qual que é a base para esse corpo, para esse espaço vetorial. E aí é um tema bem complicado esse, mexe com espaço vetorial, é das últimas semanas, acho que é da 7ª semana que ele trata esse tema. Não é tão simples, mas assim, não é difícil a solução, mas tem que lembrar dos conceitos mesmo, tá? Então vamos lá para ele. Então primeiro o que eu fui ver? O Q, então, o Q raiz cúbica de 2 é a extensão dos racionais, né? E o raiz cúbica de 2 é algébrico nos racionais, né? Em Q. Por que ele é algébrico, né? Por que a gente chama que é algébrico? Porque ele é raiz do polinômio minimal x ao cubo menos 2. Então, se eu colocar esse valor aqui, ele dá igual a zero. E isso daqui, então, ele de fato é raiz para esse polinômio. Isso facilita bastante. Porque o que a gente vai olhar? Dado o polinômio minimal, eu vou ver o expoente dele, que é 3. E eu sei que a base vai ter um formato do tipo 1 alfa quadrado, só isso. Então, ele vai ter um formato desse tipo, onde eu tenho um número que pertence aos racionais livre, o alfa, que é o meu próprio número algébrico, e o alfa elevado até o expoente menor que esse, né? Logo menor que esse. Então, se o expoente aqui é 3, o meu alfa vai até o quadrado. Se o expoente aqui fosse 5, fosse raiz quinta de 2, iria até o alfa quarta, tá? Então, parece complexo, mas dadas essas condições, fica simples a resposta. Então, foi isso que eu fiz. Aí, coloquei lá o meu P, que é o grau, né? O meu grau do polinômio é 3, é o n que a gente coloca. O alfa é o próprio raiz cúbica de 2, que é quem está sendo usado na expansão, na extensão. Então, a base vai ser 1 alfa e alfa quadrado. Vou subir aqui para ficar mais fácil. Aí. E 1 mantém o 1. O alfa é o raiz de 3 sobre o raiz cúbica de 2. E o alfa quadrado é a raiz cúbica de 2 ao quadrado. E não tinha essa resposta lá, né? Tinha algo parecido. Então, primeiro eu joguei o quadrado aqui para dentro e aí cheguei nesse ponto aqui. 1 raiz cúbica de 2 e raiz cúbica de 4. Já tinha alguma coisa parecida lá, né? Já era um desenho semelhante. O que ele fez? Uma base, na verdade, a base para um espaço vetorial pode ser escrita de várias formas, né? Então, ao invés de colocar o 1 e 1 aqui em cada item, ele colocou lá um ABC, né? Então, no lugar do 1 ele colocou um A, aqui ele colocou um B e aqui ele colocou um C. Generalizando praticamente como a base se formaria, né? E é exatamente isso. Então, esse termo aqui era a opção lá que tinha A, B, raiz cúbica de 2, C, raiz cúbica de 4. Essa é a base para essa extensão de corpo, né? Que ele deu lá. Deixa eu mostrar aqui. Para essa extensão de corpo. Não é difícil o exercício, mas tinha que ter essa lembrança aqui de como resolvia essa situação. Senão o exercício não ia sair, né? Ia ficar bem travado. E é isso aí. Tá? Ele usou, inclusive, isso como exemplo numa das aulas, tá? Então, ele deixou bem claro essa formação lá e tudo. Ficou bem... É um exercício tranquilo se você lembrasse isso, senão ia dar um trabalhinho.